Se você quiser, se você pode falar amém, eu recebo. Eu me sinto muito feliz no dia de hoje a respeito da palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. E eu quero fazer o melhor que eu posso para dividir de uma maneira para que possa fazer com que você a receba. Nós estamos aqui para receber algo especial de Deus. É sempre dessa maneira. Não existe um dia singular que não você venha e que você não é tocado por Deus. Somente se você não quer sentir. Somente que você, Senhor, Santo Espírito, Holy Espírito, número 3. O Senhor vai te respeitar se você não quiser. Se você está aqui na presença do Senhor, fala assim, Deus, estou aqui, você é meu, e eu abro o meu coração para que o Senhor pode falar para mim aquilo que o Senhor quiser. Então, venha, Senhor, e fale comigo. E Ele realmente fala. E nós somos witness, somos todos testemunhas de Deus, que Deus tem falado conosco aqui dia após dia. Amém? E Ele tem falado conosco em maneiras maravilhosas. Então, hoje não será diferente. E nós estamos falando sobre obediência, liberando o poder de Deus. Começou com o pastor Fábio nesse ano. Então nós vamos falar, estaremos aprendendo sobre obediência e como nós podemos liberar a bênção, o poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Isso é a palavra correta, sobrenatural. Por quê? Porque não é normal, não é comum. E vem de Deus. Então, se vem de Deus, é algo muito, muito, muito poderoso. Então, hoje especificamente, eu gostaria de dividir com vocês a obediência relacionada com as promessas de Deus. As promessas são coisas que nós podemos encontrar na Bíblia e muitos falam que existem mais de 8.000 promessas de Deus encontradas na Bíblia. Então, o que isso nos mostra é que o nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus de aliança, porque é aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, Ele quer que você acredite nele, em toda a palavra que Ele fala, mas você tem que entender qual é a relação entre promessa e obediência. Então, eu gostaria de convidar você que abra a sua Bíblia em Gênesis 26, estaremos lendo de 1 a 6. Gênesis 26, eu gostaria de ler com vocês do verso 1 ao verso 6. E eu convido você que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. Gênesis 26, se você estiver anotando, você pode fazer talvez um papel, mas existem muitas coisas sobre essa passagem, sobre Gênesis 26, de 1 a 6. E eu leio dessa maneira. Posso ler? E fala a palavra do Senhor. E havia fome na terra. Além da primeira fome, ele foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque para Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e lhe disse: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei a todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E eu multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu sei que nós já oramos sobre esse momento, mas existem coisas que nós precisamos entender da sua palavra. O Senhor fala conosco e nós queremos abrir nossas mentes e o nosso coração, e nesse momento nós queremos repreender todo o obstáculo, toda a barreira que nós tenhamos.
E qualquer manifestação das trevas eu quero repreender agora em nome de Jesus. Porque agora nós queremos ser cheios da luz da palavra do Senhor e receber a revelação que vem de Ti. Senhor, que os nossos corações estejam preparados e permita-nos aproveitar toda parte dessa palavra, dessa revelação que o Senhor tem separado para nós no dia de hoje. E eu oro tudo isso em nome de Jesus, amém? Você acredita em promessas? Você sempre acredita em promessas? Você acredita que existem promessas para você? Sim. Você acredita que existem promessas de Deus para você? Sim. Ok. E você acredita que existe poder nas promessas de Deus? Preste atenção, nós vamos mais profundos ainda. Agora a pergunta boa. Você está vivendo o melhor das promessas de Deus? Você está vivendo a melhor das promessas de Deus? Ok? Você não precisa me responder agora, mas o propósito da nossa mensagem no dia de hoje é que nós vamos aprender a sermos qualificados para viver as promessas de Deus. Nós estaremos orando, sermos qualificados para viver a melhor da promessa de Deus. Quantos aqui querem isso? Eu quero isso para a minha vida. Então, o que é uma promessa? Por definição, o que é uma promessa? Se você olhar em um dicionário, é uma declaração de segurança que algo particular ou algo particular estará acontecendo. É assegurar a alguém que algo definitivamente dará ou fará algo, ou declarará que você está abaixo de uma promessa que acontecerá. Então é importante que você entenda a definição de promessa, algo que alguém disse e cumpriu. Então, quando você promete a alguém algo, é de expectativa que a sua promessa seja cumprida. Ou seja, que você cumprirá com a sua palavra. Esse é o conceito de promessa. Mas agora, vamos pensar um pouco mais. Você já pensou, você já ficou frustrado com promessas que as pessoas fizeram a você e não entregaram? E falharam em cumprir? Já aconteceu com você? Alguém prometeu uma promessa grande para você e criou em você uma expectação, uma expectativa muito grande. Ele falou, então vai acontecer. Sim? What about promessas de amor? Lembre-se quando você tinha uma namorada, você estava namorando o seu namorado, e não já prometi. Talvez você já tenha feito algumas promessas para ela, para ele, ou talvez e não prometeu para você, e você estava apenas namorando, e vocês não estão mais juntos, não? Então, o que aconteceu com as promessas? Eu nunca vou te abandonarei, eu te amarei para sempre. Então, você já teve assim o seu coração partido por causa disso? Talvez. What about promessas políticas? Essas são as melhores, não são? Eles são uns experts em fazer promessas. Você acredita que todas as promessas que você escuta dos políticos, especialmente quando vem em um tempo de eleição, e não o presidente, o governador, então a televisão, a social media, eles estão tão lotadas de mensagens, toneladas de mensagens de promessas. E quando você acredita ou não nessa promessa, você dá o seu voto para ele 1 mês, 2 meses. E não, o que acontece com as promessas? Elas morrem, elas desaparecem. E depois 2, 3, 4 anos, quando estão terminando o mandado deles, então o que aconteceu? As promessas que eles cumpriram. Ei, man, e aquela promessa que você fez para nós de fazer a minha vida melhor, e não de você abaixar as taxas, e não o que você vai
e não abaixar os níveis de desemprego. O que aconteceu com aquelas promessas? E não, o que acontece com esses tipos de promessa? Então, qual é o problema desses tipos de promessa? Então, normalmente é a pessoa que está te prometendo algo, entendeu? Você já comprou um produto, e não? Um produto que você viu e na propaganda, no comercial, que te promete muitas coisas, e por causa daquela promessa você fala, trabalha, você vai e você compra, entendeu? E não, ao invés de pagar $500, paga $9,99 e você recebe, e você fala, que maravilha, só estou pagando $9, e quando você vai, você compra, e quando chega, a caixa para sua casa, e você abre a caixa, e começa a surpresa. Não era exatamente aquilo que você comprou, não funciona tão bem, mas você acredita na promessa. E isso funciona conosco, infelizmente. Não, as promessas que falham. Então, vamos aumentar um pouco mais o nosso padrão. E as promessas de Deus? Elas são as mesmas? Então, talvez o conceito seja uma promessa, mas a diferença é que quando você está lidando com as promessas de Deus, que você recebe de Deus, é que Deus nunca falha, amém? Todas as promessas que Deus nos dá, Ele preenche, Ele cumpre. Não existem promessas que Deus nunca cumpriu, que Deus nunca fez acontecer, Ele não esquece. E não, ei Deus, lembra quando você me prometeu isso ou aquilo? E Deus, Pai, desculpa, eu esqueci. Isso já aconteceu com você? Numa conversa com Deus? Nunca. Frequentemente, quando Ele vem até você e fala, ei filho e filha, lembre-se as promessas que eu fiz para você. Você esqueceu das promessas? Quando você estava em desespero, quando você estava lutando, e Ele vem para você, lembre-se das promessas que eu fiz a ti, que eu farei essas coisas para você? As promessas que nós recebemos de Deus, elas nunca falham. Glória a Deus, porque você pode confiar nas promessas de Deus. Vamos ver o que Deus fala em Números. Números 23, 19. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fale, deixe de agir? Caso prometa e deixe de cumprir? Nós sabemos a resposta diz, Deus é fiel e Ele sempre cumpre as suas promessas. Muito obrigado, Senhor, por isso. Mas vamos voltar um pouquinho nessa passagem que eu pedi para que você estivesse com ela aberta em Gênesis 26, de 1 a 6. Nessa passagem, Deus está falando especificamente a Isaac. Ele se demonstrou, apareceu por Isaac. Quem é Isaac? Olha o texto para você entender que ele era o filho de Abraão. Então, quando você vai na sua Bíblia e você está anotando, por favor, marque. A primeira promessa que Deus faz para Abraão está em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1, de 3 a 7. Deus chama Abraão e fala, ei, saia do meio da sua parentela, a da casa dos seus parentes, e vá a um outro lugar que eu estarei te mostrando. E eu te abençoarei, e te farei próspero, e farei o seu nome grande, e os seus descendentes serão muitos. E o Senhor fez uma promessa a ele? E Abraão cumpriu a ordem, e Deus cumpriu a promessa. Em Gênesis capítulo 15, a história ainda está se desenrolando. Ele tinha 75 anos quando ele saiu da sua terra, e aí Deus está falando com ele, ei, Abraão, eu te abençoarei tanto. Ouch. Então aquela conversa aberta, a tete a tete, você não está feliz que eu estou te abençoando tanto? Sim, Senhor, eu estou muito feliz pelas bênçãos, eu realmente acredito em todas as promessas que o Senhor fez para mim. Como pode que eu ainda não tenho as promessas? E falou assim, eu prometo que você terá um filho. E Deus estabelece uma outra promessa com ele, porque a história de antes
ainda estava e não faltando alguma coisa para que ele pudesse viver aquela promessa. E esse filho que nasceu era Isaac, o mesmo que agora o mesmo que o Senhor havia prometido. Quando você olha o capítulo 18, você vê que o Senhor manda 3 servos. E quando para encontrar Abraão e Sara, então, principalmente com Sara, um ano, você terá um filho. E Sara saiu. Por quê? Porque ela tinha 90 anos de idade. E Abraão tinha 99. E se você perguntasse para ele sobre namorar, de estar juntos, eles iam perguntar: que é isso? Eles eram o quê? Eles eram já idosos. Mas eles continuaram acreditando. E porque eles continuaram acreditando, eles agiram dessa maneira, você sabe? Então nos ensina que nós temos que sermos participantes da bênção de Deus. Você já parou para entender isso? Deus falou para ele que ele teria um filho, correto? Não, Abraão poderia estar sentado realmente na cozinha, no sofá, falando: vamos esperar pelo neném, vamos esperar por essa promessa acontecer. Vamos, estamos aqui, estamos esperando. Mas o que? Deus demandou algo deles para que eles pudessem fazer outro. O Senhor os abençoou. E então Isaac nasceu. E tudo estava indo muito bem. E no versículo 21, e temos que ler no versículo 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. E o Senhor manteve a sua palavra e fez por Sara exatamente aquilo que ele havia prometido. Apenas para reforçar que aquilo que o Senhor faz, ele cumpre. Não importa a idade, não importa a circunstância, não importa o que for. Não importa. Foi uma promessa que Deus, foi uma bênção para ele. E dessa maneira, como Deus havia falado para ele, aconteceu, e eles receberam a bênção de Deus. Agora, em Gênesis 22, de 1 a 2, as palavras, a promessa está assim, ainda em desenvolvimento. Ele obedeceu, agora ele tem um filho, e a promessa que já tinha sido liberado sobre ele. Mas no capítulo 22, algo aconteceu. Deus testa a fé de Abraão. Isaac era o filho da promessa pela qual Deus cumpriu dando vida, a Isaac a ele. E todas as gerações deveriam vir através da semente de Isaac. Mas aí no capítulo 22, Deus testa Abraão e pede algo dele. Eu quero que você me oferte o seu filho, o seu único filho. Mas espera um pouco, não era ele a promessa? Meu Deus, o que Deus está fazendo? Por que é necessário falar dessa maneira? Se Deus acabou de liberar a promessa sobre ele, por que isso era necessário? O fato é que Abraão obedeceu a Deus. Ele foi para o Monte Moriá e ele estava prestes a ofertar o seu filho. Então Deus apareceu para ele e falou assim: não faça isso. Eu gostaria de ler para você aquilo que Deus falou em Gênesis 22 e 18, porque é algo muito bonito. Assim diz o Senhor, no momento que ele decidiu obedecer a Deus, então, não importando aquilo que havia sido requerido dele, ele não considerou o preço pelo qual ele deveria pagar, porque era um preço muito grande, muito alto, e não importa, um homem de quase 100 anos, e Deus pede o seu único filho, ele não se importou, ele acreditou. E porque ele acreditou e obedeceu no seu coração, Deus falou para ele, Gênesis 22, 16 a 18, assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu, e não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho, juro pelo meu nome que certamente te abençoarei, multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu na areia à beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades e os seus inimigos. Por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso por quê?
você me obedeceu. Será que existe algo que nós podemos aprender disso? Nós estamos falando sobre promessa, mas também estamos falando sobre obediência. Deus está falando para Abraão: ei, Abraão, porque você me obedeceu. Você pode imaginar isso? Deus dando um juramento sobre o seu próprio nome. E não? Então, e nós vemos que Deus deu a Jesus um nome que está acima sobre todo nome. Da mesma maneira, Deus prometeu a Abraão que as minhas promessas que tenho depositado sobre ti nunca falharão. E eu acho isso tão poderoso. É um nível de compromisso de Deus, do Deus Todo-Poderoso a mim e a você. E Deus promete algo. Ele coloca o nome dele sobre essa promessa. A promessa que Deus fez a você tem o nome dele estampado. Quando você está em dúvida, quando você está sofrendo, quando você estiver numa situação difícil, vai lá, olhe as promessas. Quem assinou essa promessa? Deus, Ele mesmo assinou. Isso é maravilhoso. E agora vamos voltar ao texto, a Gênesis 26. E não, passou mais ou menos 26 anos. E quando ele estava, 50 anos. Que mais ou menos 50 anos passou e ele estava agora e não pronto. E o Senhor deu a Isaac instruções, porque a fome veio sobre a terra. Deveria eu ir para o Egito, mas Deus apareceu para ele e falou assim: ei, Isaac, não faça isso. Não vá ao Egito, fique na terra, viva como um estrangeiro. E Deus começou a falar a promessa, mas Deus deu para ele instruções. Deus deu para ele um comando. Depois desse comando que Deus deu para ele, mais uma vez, ele fala a bênção. E quando ele vai, e existem 4 perguntas que nós temos que responder, de Gênesis 26, de 1 a 5. E essas 4 perguntas que nós temos que responder, a pergunta é: o que Deus prometeu a Isaac? Qual foi a promessa que ele fez? Quando nós lemos do verso 1 ao verso 4, nós veremos que Deus deu a Isaac a mesma promessa, a mesma. Sim. Não vá ao Egito. Faça como eu te falei. Viva aqui como um forasteiro nessa terra. Instruções. E eu serei contigo e eu te abençoarei. E eu te darei toda essa terra a você e aos seus descendentes. E eles é uma promessa que eu fiz ao seu pai Abraão. E eu multiplicarei grandemente os seus descendentes e serão como as estrelas do céu e da beira do mar. E os seus descendentes conquistarão todas as cidades dos seus inimigos por meio deles. E todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. E essa mesma promessa que Deus fez para Abraão estava fazendo para Isaac. Isaac já havia falecido. Abraão já havia falecido. A segunda pergunta que nós temos que responder: por que Deus estendeu a Isaac a mesma promessa que ele fez a Abraão? O verso número 5 nos responde. Se você ler o verso 5 mais uma vez. Por quê? Por quê? Deus começa a explicar a Isaac: eu dou essa promessa porque Abraão, seu pai, cumpriu as minhas palavras, os meus estatutos e os meus mandamentos. Deus explicou para Isaac o porquê, o motivo pelo qual ele estava recebendo a mesma promessa. Então, nós temos que parar aqui por um minutinho, temos que pensar, Deus, as promessas de Deus, não é somente Ele falar aquilo que Ele falar,
Deus falou e Ele fará. Ok. Tipo assim, não existe então nada que eu possa ter que fazer a respeito, é isso? Eu tenho só ficar sentado e esperar com que isso se cumpra? É assim que funciona? Bom, Deus sempre cumpre suas promessas, então tranquilo, não preciso fazer nada. Então, mas nós precisamos entender aquilo que Deus e o Santo Espírito está tentando nos ensinar. Preste atenção porque isso é muito importante. Existem promessas que Deus irá cumprir, não importa da sua participação ou a sua obediência. Existem esses tipos de promessas. Eu chamaria, classificaria isso como promessas universais. As promessas que podem alcançar a todas as pessoas, não importa o quê. E essas promessas que Deus fez, e não importa se você está escutando, se você está obediendo, se você acredita, se você não acredita. Deus está falando e Deus fará. Por exemplo, como promessas de salvação. Ele prometeu salvação. Jesus veio para ser o nosso Salvador. Essas promessas, elas estão disponíveis a você. A salvação está disponível para você. Ele a prometeu, a promessa foi cumprida, está disponível. Então, existe alguma coisa a teu respeito? E Deus prometeu alguma coisa de você? Da sua promessa? Não. Então, que tipo de promessa que não participa, não necessita a sua participação, mas você tem que entender que existem promessas que você participa para bem ou para mal? São promessas universais e não precisa de absolutamente nada de você para que você faça, mas você será afeto por essa promessa de uma maneira indiferente. Se você está conectado com Deus, se você está conectado com Deus ou não conectado com Deus, essas promessas elas continuam existindo de uma maneira, de qualquer maneira. Mas Deus, Ele mantém a sua palavra da mesma maneira. A diferença é que nós queremos, e às vezes nós não somos abençoados por isso, não por nós, mas sim pelas nossas próprias decisões. Deixa eu te dar outro exemplo. Todo sábado que nós temos uma oportunidade para você experimentar as promessas que Deus fez para você, para aqueles que dão os seus dízimos e ofertas na igreja. Ele prometeu. É a única promessa que Ele fez. Você pode me provar. Você pode fazer prova de mim se eu não te abençoar, quando você é fiel a mim. Essas promessas foram feitas por Deus. E isso está passando sobre todos vocês que estão aqui. Mas eu não acredito que nem todos aqui estão experimentando a promessa, essa promessa, porque requer de você aquilo que Ele pediu para que você estivesse fazendo. Então, não é Deus não cumprindo a sua promessa, porque quando você fizer aquilo que Ele pediu para que você fizesse, as bênçãos virão. Mas eu sou abençoado de qualquer maneira. Eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Eu sou abençoado de qualquer maneira. Sim. As bênçãos de Deus nunca são necessariamente sobre bens materiais. Não importa, você pode ter muito, 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 muito. E eu gostaria que você tivesse muito mais. Mas a partir do momento que você... Quero que nós sejamos abençoados de tal maneira que nós possamos comprar um prédio para nós. Senhor, amigos, nós queremos um prédio novo que Deus nos mostrou e nós queremos levantar esse dinheiro para abençoar. E isso não é um problema. E não, Deus me abençoou, eu tenho sido fiel a Deus, Deus me abençoou da mesma maneira como Ele falou, que Ele sempre foi fiel, Ele continua sendo fiel. As promessas estão lá, foram estabelecidas. Você está vivendo o melhor da promessa de Deus? Você está vivendo o melhor da promessa de Deus? Mas existe um outro tipo de promessa. Particulares. São promessas que Deus fez especificamente para você.
Do you have this kind of promises Você in your tem life? esse tipo de promessa na sua It was vida? for you. Que era para você? Dressed for you. E não He was talking to diretamente you feita through para someone, você, through His Holy Spirit, through His word. do Santo In a Espírito de specific Deus, moment, He especificamente para você. said, Son, Fala, I filho, will do. eu farei. I will do that in your Eu life. farei isso na sua I'm vida. calling you Eu for estou te that. chamando para isso. I will make Eu it happen farei in your life. acontecer na sua vida. But guess what? E acredita, You can't just rely on você that word and say, não okay, pode só realmente se apoiar nessa palavra e falar, tudo bem, pronto. E cruzar as suas pernas, os seus braços, esperar. Não, ele falou que ele faria. but God expects Mas something from you. Ele está You need esperando to algo be de você. committed. Você tem que Like, let me give you an acreditar. example. Deixa eu te dar um exemplo. You are having a hard time in Brazil. Você está tendo um tempo in a difícil no different Brasil ou num país And you diferente. start praying. E você God, começa a orar. Deus, I'm thinking about moving to the United States. eu estou pensando em ir para os Estados I have Unidos. friends there. Eu tenho amigos lá. They told me that's a Eles good falaram place to para be. mim que é um lugar muito There, bom para plenty of estar. job. E não, ainda posso até arrumar um trabalho. What is your answer for me, God? Qual que é a sua resposta para And mim? God may say, E Deus "Son, pode falar, filho, don't go. não vá, Stay here. fique The aqui. same way God Da mesma told maneira Isaac. que Deus falou a Isaac, The Egypt that time was the United States at that time. e não, talvez o Huge Egito economy, fosse, strong e country. não, os Let's Estados go Unidos to- daquele tempo, uma economia muito grande, uma God economia told muito Isaac, forte. Don't E Deus go. falou, Isaac, não vá, Stay, live here, fique, and I will bless you. more aqui e eu te abençoarei. So the blessing may be Então as bênçãos established podem ser by God from you in a estabelecidas specific e não de place. Deus para que But você if vá you para um don't lugar obey, específico, mas se você não then obedecer, regardless, say, okay, God, e não, but I ok like, Deus, I wanna mas live eu in quero Miami, ir, mas New eu quero York, morar Boston, em whatever. New So I'm York, leaving. Boston. Bye, Brazil. Então, Hello, bye United Brasil, States, eu here I vou am. para os Estados Unidos de qualquer The maneira. point is, where Aqui eu was the estou. blessings that God A promised to pergunta you? aí, a In pergunta Brazil é, or in the onde United estavam States? as bênçãos para ti? No Brasil ou nos Estados This is an Unidos? example, right? Isso é You apenas um understand that? exemplo, você entende? If the other way it happened like that, God, what should I do? Deus, o que eu deveria God fazer? start E Deus começar a falar. Telling you, Falar pointing para you, você, go to apontar that para você, place. vá para And aquele you come lugar. to this place, E you você don't vai para know aquele lugar how things work, you e don't você have não sabe como as even coisas funcionam. documentation, you don't Você have não a tem lot of things, you don't documento, know. você não tem muita But coisa. God told you to Mas go, Deus to falou come, para right? você ir, para que você fosse. Because He told you to come Porque and Ele you falou para obeyed você e Him, você what obedeceu. happened? E o que aconteceu? He start blessing you. Eles He começaram a start te abençoar, fulfilling eles His começaram a promise. cumprir understand as the promessas difference? para você. Você entende a diferença? Personal promises As always primeiras require promessas from sempre us something lembre, that God depende de wants us você, to do. algo que você And precisa the point is fazer. not because Deus- our obedience has power. A No, nossa, that's not the point. entenda, a nossa Because sometimes obediência we não may tem poder. misunderstand that. Nós, And I nós, say, because I am obeying, I have the power to make it happen. It's never like that. porque eu estou When you obedecendo, eu tenho o obey, poder you para fazer. qualify yourself to be blessed Não é by assim que God's funciona, promise. mas quando você obedece, você está Your qualificado obedience by para itself receber does as not bênçãos de have Deus. any kind of power. A sua You will obediência just met apenas God's por expectation, Tassi. obedecer that. é apenas que você foi de Expecting encontro com that as from expectativas de And Deus when you ao seu submit respeito. and obey, Ele the espera promises que can você happen. obedeça. The way God E quando você expected está to be. obedecendo, você está preparado When para I receber do as not promessas obey, que Deus tem separado para que você I cannot receba. blame God for that. E não, eu não posso não culpar a Deus por I can isso. only blame by myself, Eu só but apenas sometimes posso we me blame culpar God. a mim mesmo. E Yeah, às a lot vezes of promise. nós You can- a lot of promise. culpamos It never happened in a my Deus. life. Nossa, muitas My promessas não question aconteceram is, na minha vida. Minha Did you pergunta é, read the little você- letters? e não, você leu When you o purchase livro? a Quando product, você- believing the promise você that you saw in the TV ad, when the quando você box compra arrived to your house, probably produto when you open that e box, pela there is televisão, a little book e quando você with recebe o some produto, dentro do, information. do livro And existe that um book manual. basically E saying, aquele manual in está order for falando this que para que esse to produto fulfill possa everything trabalhar that I am promising e that you will do, preencher you todo o need seu potencial, você tem que fazer o quê? Respeitar established here. esse manual, aquilo que foi So you estabelecido purchase nesse manual. a new, Então você I don't know, compra um item novo, eu não appliances, sei, you talvez don't um read the manual, you don't care eletrodoméstico, about você that. não leu You o know, manual, it is, for você 110 volts e não in the compra, e a outlet. In your eletricidade house you have é a 110, 220. mas You o da sua don't read casa that, é you know. 220, You just você não think, lê, okay, I e received você, this eu amount. recebi And isso, just plug e você what's apenas supposed to be in liga 110 o in que era para 220, ser and you 1,20 e é push the button, what 220, happens? e o que acontece?
You burn the promise. Você e And não you start destrói. blaming the E você fabricator, the começa a fabric. fabricar, No, this is a culpar lie. It didn't work. o Why didn't fabricante. work? E fala, isso não funciona. Por que não funcionou? Não funcionou porque você não respeitou as cartas de instruções, aquilo que foi falado. Tudo aquilo que Deus deu para você, quando você recebe, não comece apenas andar, pular e gritar, Senhor, o que você espera por mim? Porque você não entenderia isso. Nós precisamos, na verdade, olhar na palavra de Deus para que nós possamos tomar a direção correta. E Deus pode apontar a um lugar diferente para que eu possa ir e que possa abençoar aquelas pessoas em determinado específico. Então eu tenho que mover de um lado do lado onde eu estou, ao lado que ele vai, para que eu possa abençoar. E se eu for do lado oposto, isso nunca acontecerá comigo. Mas a promessa foi dada, a promessa foi liberada. Você está vivendo alguma frustração de coisas que não foram chegas até você? Talvez você precisa pensar a esse respeito. A terceira pergunta que nós temos que responder é: o que isso vai me ensinar? Essa conversa, essa interação entre Deus e Isaac. Uma das coisas que eu aprendi a esse respeito é que Deus deu a bênção para ele, que a primeira promessa foi a Abraão e que a obediência traz consequências geracionais, de uma geração a outra geração. Obediência tem consequências de uma geração para a próxima. Isaac supostamente era suposto a receber uma bênção. Por quê? Porque Abraão foi abençoado. E agora a mesma bênção está chegando a Isaac. Eu estou vivendo promessas que Deus fez aos meus pais. Você entende isso? Às vezes você pensa que somos nós. Isso sou eu. Eu sou tão abençoado. Muito obrigado a Deus. E porque às vezes nós nunca falamos obrigado porque isso está acontecendo. Pensa, talvez você está vivendo promessas que o Senhor fez aos seus pais, não a você, mas eles eram fiéis e você está sendo abençoado por isso. E Ele nos ensina isso, que se você for fiel e obedecer a Deus, os seus filhos também serão abençoados da mesma maneira ou ainda muito mais. Mas existe uma palavra muito interessante. Não se sinta frustrado. Eu nunca escutei isso dos meus pais. Meus pais nunca conheceram a Deus. Eu sou a primeira geração que conheceu a Deus. Eu não recebi nada, nenhuma bênção anterior disso. Não importa, porque você está começando a sua geração agora, porque você está recebendo as bênçãos. Você está recebendo agora e sendo fiel a essa palavra. Então, acredite que isso vai acontecer. Os seus filhos serão abençoados. Obediência tem consequências generacionais. Então, a palavra do Senhor nos ensina que existem níveis diferentes de obediência. Quando nós olhamos para o texto, Gênesis 26, de 1 a 6, quando nós lemos de uma maneira com cuidado, no verso 5, porque Abraão obedeceu a minha voz e cumpriu os meus mandamentos. Abraão obedeceu, manteu. Eu preciso entender as palavras que o Senhor falou aqui são muito interessantes. A maneira como Abraão se comportou é dessa maneira como Deus está destacando essa palavra sobre obediência que nós podemos aplicar na nossa vida. A primeira Abraão obedeceu. A palavra em hebraico é
escutar foi transmitido a nós dessa maneira como escutar. Isso significa escutar, estar atento e responder ou escutar. Não é somente about escutar. É mais do que isso. Quando você vai na explicação dessa palavra, que escutar é algo ativo e não passivo. Se nós escutarmos aquilo que foi dito, mas não respondermos aquilo que foi dito, então logo nós não aprendemos ou escutamos nada. Você entendeu? Se você apenas escute, mas não responde ou age baseado naquilo que você escutou, você não escutou. Fala. Isso que é a palavra Shema tem aplicações de obediência, porque quando você escuta, algo tem que ser algo tem que acontecer dentro de você com aquilo que você recebeu, principalmente quando vem de Deus. A segunda palavra, Abraão apenas obedeceu a minha voz e manteve. A palavra manter, escute isso, é manter, é ver, guardar como um homem ou como um pastor. Escutem a essa explicação, a referência de pastores que eles circulavam o seu rebanho com varas, com espinho, como se fosse um escudo. Eles faziam e não cercas com eles, com espinhos, para que colocassem em volta, e existia apenas uma porta pequena para que as ovelhas pudessem entrar e sair. E tudo o surrounding, tudo que estava em volta estava sendo protegido. Isso foi feito para proteger contra os predadores que estavam passando por ali. Eles guardavam do seu rebanho, para que as suas outras gerações também pudessem receber, para que a próxima geração pudesse recebesse também a mesma promessa. Isso é muito profundo. Não é somente, colocando. Existe um entendimento que nós temos que guardar de algo para que possa guardar e alcançar os seus descendentes. Isso que é o significa da word, e não manter. E você manter. The protection of the thorns, so the prison house keeps the prisoners within the walls. Likewise, the charge of obligation is guarded within the heart and mind, so that it does not escape the attention of the one whose charge is to keep. God is saying that the way that Abraham received from him the instructions was not merely, okay, God, thank you so much. I will make a note, do not forget that. Let me take a picture. There was something very, very deep and a very strong commitment from Abraham when he was hearing God, he was keeping what God was giving to him, and the understanding that was so important that even his soul and his mind need to have that protected, to not lose any single word of what God was giving. What do you do with the promises that God gives to you? Do you act and react with the same intensity? Você age com a mesma intensidade? Você se importa da mesma maneira? Só mais uma promessa. Deus falou que me prometeu. Muito obrigado, Deus. Aqui estou. Existe mais uma outra coisa que eu aprendi desse texto. Obeying God is not only about the law. Obedecer a Deus não é somente a respeito da lei. Obeying God, it's not only about the law.
Because when we talk about obedience, Obedecer a most Deus of não é the time we somente talk about sobre a law. lei. Okay, Quando nós obedience, falamos, what I need to obey? Commandments. o que nós temos que obedecer? Okay, Os tell me the mandamentos. Me commandments, fala and I will obey the commandments. os When we go back to os this mandamentos e text, me we will obedece. see Quando nós that voltamos Abraham was not only a esse, attached to that. nós Because vemos it que says, Abraão não estava "He somente obeyed ligado a isso. my voice, Falava que obedecer à voz do Senhor. my commandments, Os meus my mandamentos, statutes, meus estatutos and my law." e as minhas leis. It was not only laws. Não era somente as leis. Abraham was obedient E to Abraão every single word era that God was saying. Obediente a toda voz que saía da boca de Deus. E às vezes nós queremos fazer a nossa obediência de uma maneira mais fácil. Nós tentamos remover leis, mandamentos. As less E as I need to status, obey, it's easier for me to E não, obey. quanto menos eu tenho But que for Abraham was obedecer, more to mais understand fácil é para mim every obedecer. little thing that Então, God was telling him. todas as Not coisas que only Deus estava writing. falando para ele, At that time, não we somente didn't have, em like the Ten escrito, Commandments that was given to Moses, but e God nós is não saying tínhamos that os mandamentos Abraham escritos obeyed naquela época, laws, mas commandments, nós sabemos e entendemos que Abraão statutes, já and even obedecia his voice. status e leis que o Senhor já havia estabelecido. So it's not only about reading law. Então não é somente ler uma lei It's escrita, not about não é somente disqualifying não, laws or things that I don't qualificando like in the Word of God. No, I desqualificar don't as like that. coisas que It Deus does estava not falando. longer is valid E não, no more. isso não é mais válido. Because if it's not E valid, não, I don't have isso to não, obey. então, se não está mais válido, o que nós Ask God devemos... if He cares about that. He Então, gave pergunta that a to Deus you. se Ele Before you do that, qualifica before you remove isso antes de any você single page of remover this Bible, qualquer página desse ask livro. God if He Pergunte agrees para with Deus that. se Ele está Because He de gave acordo com isso. you and Porque me Ele deu a mim instructions, e a você commands, instruções, commandments. mandamentos, He gave comandos to us. Why? para nós pudéssemos obedecer. So we could be Porque para que nós participants of this pudéssemos ser promise. participantes das suas promessas. We sometimes take this kind E of às thing vezes that is for the nós bad, it will pensamos make que my isso é life para ruim, harder. No, para fazer a God nossa wants vida to mais live difícil. abundantly. Muito pelo contrário, He's Deus trying quer que to você show viva that uma He vida has much more to abundante, que Ele give tem to muito you. mais para te But dar. you need to obey. Mas você precisa You obedecer. need to be willing Você to precisa obey. estar disposto Everything. a obedecer, de toda Not forma. only specific things. Coisas And that específicas. is why God is kind of É por isso praising que Deus Abraham. está It's aqui saying, de alguma maneira Isaac, your elogiando father Abraão. Ele not está only falando, fulfilled Isaac, this, o he seu obeyed me in pai this, and this, não and somente this, and obedeceu this. nessa e He nessa e nessa obeyed área, my voice. ele Do you obedeceu obey também a God's minha voice? voz. Agora a pergunta é, você está escutando e obedecendo a voz de Deus? No, only when I receive by Oh, email. não, só quando Deus If me God manda only por talks to me, e-mail. I don't obey. I Se need Deus to não fala prove. comigo, eu preciso I de uma want you to prova. send an Eu quero email que você or me a mande text um message or e-mail, something like that. um texto, alguma coisa God is desse talking respeito. to you Deus and to me all the time. está falando com você Are we o obeying tempo or inteiro. not? Você está obedecendo a Deus ou não? We're supposed to, right? Nós Because devíamos when obedecer. he do that, Porque quando Ele faz isso, he does that. He's trying to make não, us Ele está tentando blessed. nos You fazer. know, he wants the best for Ele us. quer o melhor para nós. That's why he's talking. É por isso Son, que Ele está do that. falando, faça isso. Talk to someone. Fale com alguém. Don't do that. Não faça isso. Don't go. Não vá. Yes. No. Não, sim. Are we obeying? Você está Are we obedecendo? listening? Você está escutando? I want to go to the last part, Eu which gostaria, is na última parte, que é the fourth question. a quarta How did pergunta. it reach me? Como How ele, this promise como ele me alcançou? Como que makes essas any difference promessas in my life? me alcançou? Como isso We fez spent a lot diferença of na time minha talking vida? about Isaac Nós and falamos Abraham. muitas coisas a Hey, respeito what is e there não, for me? de Abraão. Mas então, o que existe disso para mim? Let's read again, please, Vamos one ler more mais uma time, vez, with attention. com um pouco Starting mais de on verse atenção. 3. Voltando para o versículo número Pay 3 de attention what it Gênesis says. 23, de 3 And a I 4. will be E eu with segurei you contigo and e te bless you. abençoarei, porque I be confirmed that I will give you, ti e a tua I'll give semente darei todas all these essas lands to terras you and your e descendants. confirmarei o Just as juramento I como tenho solemnly jurado a promised Abraão, Abraham, teu your pai. I E will multiplicarei cause a your tua descendants to semente become as numerous e as as the estrelas stars of do the céu, skies, and I will e give darei a them tua all semente this land. todas as terras. And e a through tua your semente, descendants, all the nations of the earth will be Todas as blessed. sementes, todas as famílias da What terra is it- serão Isn't there abençoadas. for me? Então, mas quando eu olho, existe algo The, para the mim aí? first thing that we may A look primeira coisa here, que nós okay, devemos olhar God aqui é mentions que to o Senhor Abraham and Isaac menciona, a land, e não, right? ué? It was about Canaan.
They falou didn't sobre have uma that terra, land a at terra that de time. Canaã. God said, I will give you that land. Eu te darei That was part of the promise. uma terra, The era land of parte da Canaan. promessa, a terra de So Canaã. let me ask you, Então, deixa eu te fazer uma pergunta. do you actually have a plot of land Você in tem Israel now? um terreno em Did you Israel? receive? Você recebeu alguma coisa? Did you receive any part of property? Você recebeu In Israel? alguma parte de alguma But propriedade em wasn't the Israel? promise of God that Mas they espera um would have a pouco, land? não era a Right? promessa de Abraão que It ele was teria given to them. uma terra? The Foi land dada of Canaan, a where lei we de have today Canaã the country que of nós Israel. temos hoje, Do o you have país any? Israel. Você tem? Did you want to? No. So, what happened to the promise? Então, o que aconteceu com a promessa? So that part wasn't for you, right? Então, essa parte não era It para wasn't você. for me, I guess, Não era because para I mim, didn't receive porque any plot eu não of land recebi in nenhuma Israel parte until now. de terra. So that part of promise, no, it wasn't for me. It was for them. Essa the parte people, não era Jewish para mim, people, era só they para eles, have era it. só para os judeus. Eles That têm part of promise aquela- was fulfilled for them. aquela Okay? parte The daquela second thing promessa that's foi mentioned here, the prometida, foi promises preenchida, cumprida para mention a eles. large descendancy, Mas starting with as Isaac. promessas mencionam uma Okay, was descendência muito Isaac, grande, Abraham, your começando com Isaac. E e não o seu bisa, tetara, quadravô. Is anyone among us that was like a existe- direct descendant from Abraham or Isaac? E existe Please, alguém aqui raise your dentro de hand nós here. que se Please, let me tem know. da semente direta de Abraão, de Isaac? You need to check that. Você precisa ver isso. Probably not. Provavelmente não. Probably most of us. I don't Ou know. talvez Hey, a maioria de nós não it would be a sabemos. blessing to be, Seria right? uma Something bênção really para saber. special. My grand, Então grand, seria grand, muito grand, bom grand, se grand, minha, grandfather was e Abraham. não, Man, it o would meu be awesome to have in my tatara, resume. quadradavô Oh, I'm a era pastor Abraão. in one church. Poxa, que legal. And by the way, I'm the grand, 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 Eu sou grand, pastor grand, da igreja aqui, somos um, son e o meu from Abraham. avô de muitas But gerações it atrás didn't era happen Abraão. to us, Mas but isso não the generation aconteceu that came from Isaac was really para huge, nós através da could geração not que be veio de counted. Isaac. So the promise Então, a was promessa fulfilled, foi but it was not about me. cumprida, So the part foi of what is prometida in this promise for me. Através. So I want you to Então eu to gostaria read que again você, the eu very gostaria beginning of the verse ler de 3, novo when o God said, versículo 3. I will be with you. Eu estarei com você. Eu serei contigo. I will be with Eu you. serei contigo. Who said that? Quem falou isso? I will be with you. Eu serei contigo. God with you. Deus com você. God with us. Deus conosco. Does he remember to you Você any name? lembra algum nome? Does he remember a name? Traz algum that nome à sua means memória? exactly that? Que isso significa The name exatamente will be Emmanuel. isso. O nome dado é means Emanuel. God with E o que us. significa Emanuel? Guess Deus who was in conosco. that promises that really makes Adivinhe every quem sense estava naquela to me promessa now. e que faz todo sentido Jesus para Christ nós. was there when God Jesus said, estava lá "And quando I ele will falou, be with e you." eu estarei com você. God with us. Deus conosco, Emmanuel. He was pointing to E estava Jesus. apontando para So Jesus. that promise was Para also aquela for promessa me. era, Yes, it was for you. a promessa era para mim, era para Jesus, você. the Savior, Jesus, the o Redeemer, Salvador, o Redentor, the one that can heal, aquele can que pode change, curar, can aquele que save. pode mudar, aquele que pode salvar. He was the greatest Ele promise, era a and it maior was promessa. established there E ele many, foi many e não years ago. It estabelecido há started with muitos anos Abraham. atrás. It Começou was com Abraão, reinforced to Isaac, foi and he reforçado said, com Isaac. I will be with Isaac you. com He Jacó. was talking about Jesus. Ele estava falando de And guess what Jesus. happened? E adivinha o que aconteceu? Thousands of years after Muitos that, anos depois disso, Jesus Jesus came, veio. and the word became E a flesh. palavra se And he tornou was here. carne The e habitou promise entre was nós. fulfilled A completely. promessa foi cumprida And we na sua started a integridade. new way of living, E nós estamos because começando um now we novo can modo de live vida porque nós podemos completely viver free completamente of every livres kind of sin. de qualquer tipo We de have been pecado. Nós redeemed fomos completely. redimidos He forgot de all, toda maneira. forgave Fomos, all of our sins, and nos also perdoou forgot todos os them. nossos pecados e Forget esqueceu. them. We live a new life because Acredito there was uma a vida promise, nova, and we uma have been promessa que reached foi by feita this promise. e nós fomos alcançados através dessa But promessa. maybe Mas talvez you see and you know about Jesus. você
sabe, conhece sobre Jesus, but he's just a promise passing by. mas ele é apenas uma promessa que está And you know passando. about him, and you Você heard about sabe him. dele, você já ouviu And falar we dele. speak about him all E the nós time falamos here. dele durante He was todo o the tempo promise aqui, of God. que ele era a He was promessa the de Deus, redemption from a God. redenção He de was the Deus. answer that Ele he foi was a resposta de necessary to Deus, change the resposta entire para world. mudar The hope that was a missing is back again on esperança earth que because of estava Jesus. faltando. But maybe you just hear Mas about him. Jesus, apenas você escutou Are you falar de living the Jesus. best of A God's pergunta é, promise? você está vivendo as melhores das promessas de When we Deus? talk about Quando Jesus você Christ, fala através de Jesus, do you understand the você meaning of entende that isso? promise? Impact O impacto dessas to promessas que have your tem, life que pode ter na sua vida, a sua vida completamente transformada. Nós nascemos de novo. Nós não somos mais escravos, e às vezes nós cantamos aqui The darkness has E no não power over us que a again. escuridão não tem poder We sobre as live nossas a new vidas. life. Nós vivemos uma nova All the vida. past has gone Que and todo o everything passado has acabou e become que new. todas as coisas se All tornaram because of mona. Jesus. Tudo por causa de Jesus. But I need to ask you, what is Mas eu going preciso on perguntar, if you o que don't está live like acontecendo na that, sua if vida you se don't você não feel like vive, that, se você and não if you se don't see sente, se that você não vê happening in isso, your life? é que acontecendo na sua vida. Okay, I see that happening in their lives. Eu vejo They acontecendo na there's vida something dos different. irmãos They ali. live that. I really can see the joy in their eyes when they Eu talk posso about ver Jesus. o brilho quando eles falam sobre Jesus. When I embrace them, I can feel the love that can only come from God. Eu vejo as coisas que acontecem But que só why I podem do vir de not feel Deus. that in me? E por que eu não sinto isso dentro de mim? Why I don't have that joy? Por que eu não tenho essa alegria dentro de mim? Why I go on and on Por que eu suffering vim- and suffering? Vindo Expecting for a promise that seems that will never be fulfilled in my life. The good news is that it is available. The promise is here. The only thing that you need to do is say yes to the King. Just say yes. I say yes. I want that for my life. eu digo Jesus, sim, I sim say ao yes Rei, eu to digo you. sim You ao are Senhor the Jesus, promise você of é a God, promessa and de I Deus. accept you. E eu aceito você And I submit myself e eu to you. e não me That's the submeto a part ti, that Senhor. sometimes is so hard for some people, you know. That's supposed to be the easiest part because you Essa will devia no ser a coisa longer mais have fácil. to fight alone anymore. Mas porque nós não He temos will que lutar fight for mais. you. Nós vamos aqui lutar When you por ti. give your life to Quando Him, você dá a sua vida a things Jesus, change. as coisas mudam. Things change. As coisas mudam. What kind of life are you living? Que tipo de vida você está vivendo? Expecting promises that seems to be not a reality for you when they are Talvez already there. E não, esperar por promessas não pode ser uma realidade There na sua was vida, mas elas já another estão lá. level of this promise. Existe ainda um outro nível dessa promessa que é Because the one that chamado, was called porque aquela que foi Emmanuel, chamado Emmanuel, that is God que é with Deus us, conosco, after Jesus became depois que Jesus se God tornou, in. Because the Holy Spirit porque o that Santo was Espírito also que in promise, que também foi dado em promessa. now you can have Agora você God pode not ter only with Deus, not only com você, mas sim Deus dentro de você. Can you feel Você pode sentir e entender a diferença of living a de promise viver of uma God? promessa de Can you Deus. feel that? Você pode Can you sentir really isso. feel that? Você pode realmente What sentir is isso. to be O que é you are witnesses of God's promise being quando fulfilled você on the é earth, testemunha because you das accepted promessas Jesus, He de changed Deus your sendo life, and because your life preenchidas was na sua changed and vida, e a sua vida foi transformed, mudada e now you have transformada, the e agora Holy você tem Spirit living o Santo in you, Espírito Santo de Deus vivendo moving dentro you, de você, guiding movendo you, de você, giving you e instructions, dando direction. instruções. And all that you need E to tudo que do você is precisa fazer é obey. obedecer. I would like to invite you to stand. Gostaria de convidar você para se botar-se de pé. God fulfilled all of His promises. Deus cumpriu todas as suas His promessas. promises are As suas available. promessas estão disponíveis. The promises is required from you E requer to be de você qualified. que você esteja to enjoy the qualificado para When I say aproveitar that, as please promessas understand me. de Deus. Por When favor, I talk entenda about quando eu falo obedience, isso. Eu não estou I'm falando not saying that you are justified que você, by your obedience, okay?
I'm not saying that. Eu não estou falando que você está apenas bem na sua obediência, mas a palavra que o Senhor está me falando que nós temos que nos submeter e obedecer a Deus para fazer isso. E eu falo sim ao Rei, para que todas as bênçãos que estão preparadas de Deus, todas as promessas possam se tornar realidade na minha vida. Mas eu preciso te perguntar, fazer uma pergunta. Você está disposto a falar sim ao Rei? Eu preciso fazer, e não é assim, essa promessa a Deus. Eu sei que eu estou de repente fazendo algo, algo está faltando nesse processo. E se você gostaria de convidar você aqui na frente, caso se você acha, e se você gostaria de ser mais obediente a Deus, eu quero viver as suas promessas, eu quero receber todas as suas promessas, que você se torna uma realidade na minha vida. Ainda eu preciso de coisas mudando, eu não estou vivendo 100% da promessa de Deus. Eu gostaria de convidar que você viesse aqui para que nós pudéssemos orar por você. Não é a meu respeito, é a respeito da sua decisão que você está fazendo agora. Se você gostaria de fazer isso agora, aproveite esse momento, vive esse momento, não deixe esse momento passar. Você só tem que falar sim, Deus. Eu digo sim ao seu convite, Senhor, em nome de Jesus. A sua voz, ao seu Espírito, você pode falar, e eu falarei sim a Ti, Pai. Vamos fechar os nossos olhos, Pai. Vamos orar? Close your eyes. Lord, in the name of Jesus, we want to pray, Lord, this moment, Senhor. Lord, and we thank you so much. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, porque pela sua presença aqui, a sua presença, suas promessas maravilhosas que o Senhor fez para nós, porque nós podemos receber agora. E nós queremos obedecer a Ti, Senhor. Nós queremos falar sim a Ti, Pai, em nome de Jesus. As suas promessas, ó Pai, para que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, de maneira completa, Senhor, através de tudo que o Senhor tem falado para nós. Nós então, Pai, colocamos a nossa vida em Ti, Senhor. Nós queremos um começo novo, Pai. Nós queremos, ó Pai, mudanças na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos viver a sua promessa para que a nossa geração possa ser abençoada e que a próxima geração e não possa também ser abençoada, Pai. Because you are faithful. Porque o Senhor é We fiel, thank Pai. you so much because you never fail. Porque o Senhor Because nunca falha, every Senhor. word that you Porque promise will todas come as to palavras pass. que o Senhor Thank promete you, irão Lord. Thank serão you, Lord. cumpridas. Thank Obrigado, you, Lord. Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus, Oh, we thank aleluia. you so Jesus, much. obrigado muito, We Pai. thank you so much, Nós Lord, for this agradecemos por tudo, Pai, opportunity. por essas oportunidades. Thank you so Obrigado, much, Pai. Lord. Thank you for everything, Thank you, Lord. thank you. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Can we sing? I will make Você room to you. pode se sentar. Now we'll make room. Can we sing? I will make room. Just the chorus, please. Because this is what we need in order to Holy Spirit to touch us. For you. Whatever you want to. Whatever you want. And I will make room for you to do whatever you want, to do whatever you want. I will make room, and I will make room for you. Lord, to do whatever you want. To do whatever you want. Change me if it's necessary, Lord. That's my cry, that's my prayer. Touch me, change me if it's necessary. Whatever Never you leave want. me. Whatever you want. Oh,
Nós temos permissão para que o Senhor entre no nosso coração, para que o Senhor entre na nossa vida e fazer tudo aquilo que o Senhor quer. O Senhor sabe o que é necessário. O Senhor sabe o tipo de luta que nós estamos vivendo e lutando. Muitos de nós estamos perdendo tempo porque nós estamos lutando contra o entendimento de obedecer e submeter a sua palavra. Nos ajude, Senhor. Really shine in your life, burn in your fire, the fire of the Holy Spirit, living fully the promises that you have made. Vivendo as promessas todas que o Senhor tem feito para nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela geração que vieram antes de nós, para que nós possamos viver, ó Pai, a promoção. Mas torne-nos a geração que estará provendo para a próxima geração. Nós entregamos nossa vida a Ti e obedecemos, ó Pai, para que os nossos filhos, as nossas filhas, ó Pai, possam viver momentos maiores e melhores, uma igreja melhor, Pai, uma aliança maior contigo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Thank you, Senhor. Thank you, Senhor. No nome de Jesus.